a primeira crença, a primeira atitude que eu vejo muita gente ter na hora de aprender inglês e que realmente tá te impedindo de você não conseguir chegar lá, é isso aqui, ó. Coloquei como number one aqui, ó. É você não praticar o seu listening diariamente. Daily, every single day. Por que eu tô falando de listening? Se você não sabe o que é listening, é basicamente a. Deixa eu colocar aqui, ó. Listening é uma das habilidades mais importantes do inglês, que é você ouvir o idioma. Se eu tivesse que escolher uma habilidade para você treinar, para você focar, independentemente do seu nível, seria o listening, seria a sua escuta. Não ia falar para você focar na sua escrita, não ia falar para você focar na sua fala, não ia falar para você focar no seu na sua leitura, eu ia falar para você focar no seu listening, porque é aí que tá o ouro da coisa. Para você evoluir sua fala, tudo, a sua pronúncia, o seu entendimento, tudo se resume ao listening. E a maioria das pessoas, elas não dedicam tempo suficiente com o listening no dia a dia delas. Ou seja, elas não pegam nada ou muito pouco para ouvir. E, gente, o que atribuiu o meu sucesso para eu chegar à fluência no idioma foi todo santo dia eu incluir coisas no meu dia a dia que eram em inglês. Por exemplo, até hoje, tá? Isso aqui virou um hábito para mim. Ontem eu assisti um documentary, um documentário do Justin Bieber no YouTube. E foi ali, tipo, 1h30 de documentário. Essa 1h30, todo documentário ele tava em inglês. Então era uma coisa que eu ia fazer já e eu coloquei ali como prática do meu listening também. Todo dia, acho que já falei isso pra todo mundo, eu acordo, boto um podcast pra eu tocar. Isso já faz parte do meu dia. Eu tô praticando que aí já acrescenta mais 10 minutos. No final do meu dia, diariamente, eu tô com uma prática de 2 horas de listening. Uma prática de 3 horas de listening. Por quê? Porque, meu, eu deixei ele virar um hábito na minha vida. E para você alcançar a fluência, você não pode achar que você vai chegar lá só estudando uma vez, só vendo inglês 2 vezes na semana. Você precisa entender que o listening precisa ser parte do seu dia a dia. Tudo que você for fazer que dá pra, ao invés de ser em português, botar pro inglês, faça, porque isso vai te deixar no caminho rumo à fluência, um caminho que realmente dá certo. Vou até recomendar esse documentary aqui pra vocês, porque eu gostei dele, foi muito massa. It was about a singer, sobre o cantor aqui, acho que todos conhecem. Vou colocar aqui pra vocês verem, peraí. Que foi, ó, tá aqui no YouTube, é um documentary do próprio YouTube que produziu. Ó, você coloca aqui, ó, Justin Bieber Documentary. Aí vai aparecer essa parada aqui, ó, Justin Bieber Seasons. Aí fala sobre his personal life, tipo, a vida pessoal dele e tal, o período que ele usou used drugs and everything. Aí, ó, pra vocês verem, ó, tá vendo aqui, ó? Tem 10 episódios. Falta o último aqui pra eu assistir. Mas, ó, tá vendo? 11 minutos eu escutando inglês. 8 minutos eu escutando inglês. 9, 11, 14, 8, 10, 9. Falta só o último aqui. E, gente, esse dia a dia que eu vou tendo contato com o idioma vai simplesmente afiando o meu machado. Então, assim, ó, pra você virar um expert, pra você chegar no nível fluência, você vai ter que, ó, afiar o seu machado todo santo dia. Ou seja, todo santo dia você vai ter que, meu, tá em contato ali, ouvindo inglês de alguma forma, praticando essa habilidade que eu considero uma das mais importantes se você quiser realmente trilhar ali uma jornada até a fluência no inglês. Não tem escapatória, se você não tá ouvindo, se você não tá em contato com o idioma, com o seu ouvido, meu, você nunca vai chegar num nível alto para conseguir se expressar, falar e entender as pessoas. Entendeu? Essa é a primeira das atitudes que eu quero que você evite, que você dê um break aí. Na verdade, que você comece a ter, né? Porque é o contrário aqui. É uma atitude que você não tem. Eu quero que você tenha essa atitude para conseguir realmente evoluir no idioma. Fechou? E a segunda aqui é uma que eu vejo toda hora. All the time. Pessoas terem. Que é sobre isso aqui, ó. Ter medo de se expressar, ter medo de falar e ter medo de cometer erros na língua.
Meu, eu acho que de 10 alunos que eu falo, 10 pessoas que estão estudando inglês, pelo menos umas 6, elas têm essa vergonha, elas têm esse medo de expressar. Por que que isso acontece? Isso aqui é uma atitude, né? Ter medo. É uma atitude que muita gente tem na hora de aprender inglês. Por que que isso acontece? Pode ser vários motivos. Medo de julgamento, um deles. Pode ser, sei lá, vergonha. Ou pode ser uma crença de que inglês é impossível. Pode ter vários motivos isso aqui, tá? E eu não julgo essas pessoas porque acontece. Teve uma época da minha vida que eu também passei por isso. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de praticar e tudo mais. Só que, gente, se eu não superasse isso, se eu não falasse, putz, se eu não, tipo, passar por cima disso, eu simplesmente não vou conseguir chegar à fluência. Isso aqui simplesmente ia virar uma trava pra mim. Então, ó, se você ainda tem esse medo, essa vergonha, essa coisa na sua mentalidade que, meu, se eu falar inglês alguém vai me julgar, você precisa tirar isso da sua cabeça. Por quê? Ó, eu falo com diversos gringos no meu dia a dia, eu falo com americanos, eu falo com gente de fora, tipo, da Inglaterra, e, gente, é tipo, a minoria deles, a maioria, eles são receptíveis a quando o brasileiro tá falando inglês. Ou seja, você chega nos Estados Unidos, você tá falando com um gringo aqui, quando você começa a falar, ele não vai te julgar se você pronunciar alguma coisa errada. Ele não vai rir de você. Ele vai, pelo contrário, ele vai te ajudar, ele vai te incentivar. Então, mude a sua mentalidade pra, tipo, ao invés de ter essa coisa, putz, eu vou falar errado, ele vai me julgar, ele vai rir de mim. Muda isso, muda o seu mindset pra quê? Pra aquela coisa, putz, meu, ele vai ver que além do português eu tô falando inglês, então ele vai estar proud of me, ele vai ficar orgulhoso de mim. Quando eu mudei esse mindset para ao invés de pensar, putz, vão me julgar, vão falar isso, aquilo de mim, eu mudei pra, tipo, caramba, ele vai me achar foda, ou ela vai me achar foda porque eu falo inglês, tudo mudou. Eu parei de ter medo de me expressar, porque eu comecei a falar sem medo, errando mesmo, e eu até pedia feedback. Gente, isso aqui é necessário para você conseguir evoluir, ó. Vou até colocar, ó. Para você evoluir de forma rápida, você precisa errar e pedir feedback. Ou seja, se você quiser evoluir no inglês de uma forma rápida, você aprenda realmente. Sabe aquelas pessoas que não demoram nem 3 anos para aprender inglês, nem 2 anos, nem 18 meses? É porque essas pessoas perderam o medo e começaram a falar mesmo que errado. Só que além de falar errado, ela falava para quem estivesse ouvindo, se a pessoa soubesse, para a pessoa dar um feedback. Meu, se eu falar alguma coisa errada, please correct me. Me dê uma correção, me dê um feedback, porque eu quero ver o que eu tô errando, eu quero ver se minha pronúncia tá certa ou não e tudo mais. Ó, eu tenho um amigo que ele é professor de inglês também, inclusive eu já fiz uma live com ele. Alguns de vocês provavelmente conhecem, que é o Lucas Albuquerque. Ele faz tempo que eu fiz uma live com ele, mas o que aconteceu? Ele foi, ele fala inglês muito bem, gente. Eu acho que de brasileiro que eu já vi falando inglês, ele é one of the best ones, ele é um dos melhores. E eu tava falando com ele, e eu falei, cara, e aí, como que você aprendeu? How did you learn the language? E ele falou pra mim, Matheus, cara, o que que aconteceu comigo? Eu tinha um primo e uma prima que eles foram pra fora. E tipo assim, eles foram pra fora muito tempo atrás, então o inglês deles era super fluente. E como que eu aprendi inglês? Eu falei pra eles que eu fui ele foi passar um tempo lá com os primos dele, né? E ele falou assim, pros dois primos, ó, eu quero falar com vocês, mas 100% inglês. Eu não quero falar nada, eu quero que vocês falem comigo em inglês. E se eu falar alguma coisa errada, se eu cometer um erro, se eu falar qualquer coisa, por favor, me fala que eu quero ter esse feedback. Pode ser grosso, ele falou, pode falar se eu errei, se tá errado, se tá ruim, se eu fizer alguma. Fala tudo que eu quero saber, porque eu quero melhorar nessa parada. Quando ele falou isso pros primos dele, os primos deles acharam um saco, né? Porque, tipo, meu, toda hora eu vou ter que ficar te corrigindo e tal, mas eles fizeram. Resultado disso é que, meu, ele evoluiu de forma estratosférica. Tipo, ele evoluiu demais em termos de vocabulário, em termos de gramática, em termos de pronúncia. Então, ele alcançou a fluência dele porque ele parou de ter essa atitude. Ele parou de ter essa atitude de ter medo de errar, de se expressar. E ele começou a falar do jeito dele. E ele começou a pedir por isso aqui, ó, por feedback. Então, gente, se você tem esse medo ainda na hora de falar inglês,
supere isso e tem alguém pra sempre estar ali, tipo, em cima de você, te corrigindo até você alcançar um nível bom do idioma, um nível que você fale, putz, meu, eu tô falando bem, eu tô realmente conseguindo me expressar agora. Fechou? Então, essa é a segunda atitude que você precisa ter em mente na hora de realmente aprender a falar o idioma de forma definitiva. Fechou?